Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode combinar corretamente as farinhas sem glúten para fazer pães e bolos perfeitos. Vamos falar sobre funções e também sobre as proporções adequadas. Além disso, você vai conhecer duas farinhas que, quando utilizadas da maneira inadequada, podem deixar os seus pães e os seus bolos sem glúten secos e farelentos. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Existem três principais grupos de farinhas, que nós precisamos utilizar nas nossas receitas: estrutura, liga e maciez. Precisamos ter estrutura para que nós tenhamos suporte na massa. Assim, quando o nosso pão, o nosso bolo crescer, ele não vai baixar porque ele tem suporte. Precisamos de uma farinha de liga para unir os demais ingredientes. Assim, eu não tenho como resultado final um pão ou um bolo que esfarela, por exemplo. E precisamos também de farinha de maciez e leveza. Para quê? Para que nós tenhamos o miolo dos nossos pães e dos nossos bolos macios, leves e fofinhos. Então, nós precisamos utilizar três tipos de farinhas para que nós tenhamos um mix equilibrado. Então, nós vamos trabalhar com esses três tipos e dentro desses grupos, estrutura, liga e maciez, nós temos diferentes tipos de farinhas. O que nós temos que combinar é entre os grupos e também dentro dos grupos. Nós temos essas duas possibilidades. Dentro do grupo de farinhas de estrutura, nós temos bastante farinhas. Então, nós conseguimos ali trabalhar vários tipos de farinhas somente dentro desse grupo na mesma receita. Por exemplo, você pode unir farinha de arroz branco, farinha de grão de bico e farinha de feijão branco. Farinha de grão de bico e feijão branco são farinhas que deixam sabor residual na receita. Quando a gente une as duas, a gente atenua esse sabor. E quando a gente une essas duas farinhas com a farinha de arroz branco, a gente baixa ainda mais esse sabor residual, porque a farinha de arroz branco é neutra. Então, a gente consegue combinar três tipos de farinhas dentro do grupo de estrutura, de maneira a agregar maciez, agregar umidade, agregar estrutura, liga para a nossa massa também, porque a farinha de grão de bico contribui para a liga, mas sem afetar tanto o resultado final quanto ao sabor. E aí sim, nós vamos combinar dentro do grupo, então, essas três farinhas, dentro do grupo de estrutura. Então, eu tenho três farinhas para um grupo. Ainda falta maciez e liga. Então, aí a gente vai combinar, por exemplo, com o polvilho doce, que é uma farinha de liga, ou a fécula de araruta, que também é uma farinha de liga, mas ela é mais rica nutricionalmente do que o polvilho doce. Então, se você quiser melhorar o valor nutricional da receita, use a fécula de araruta, ou a farinha de chia, ou a farinha de linhaça, como farinha de liga. E aí, dentro do grupo de maciez e leveza, nós temos a fécula de batata e o amido de milho. Ambas são pobres nutricionalmente, mas nós temos dentro dos outros grupos farinhas que são ricas. Então, a gente consegue combinar, atribuir as nossas receitas maciez, leveza, estrutura e liga a partir do momento que a gente combina corretamente essas receitas dentro de um mix equilibrado. E por que nós precisamos de três farinhas exatamente desses três grupos? Porque a farinha de trigo sozinha, ela contribui com estrutura, com liga e com maciez, além de outras características. Mas essas são as três principais. E se nós tirarmos uma dessas farinhas, por exemplo, a gente tira a maciez e tira a leveza, nós vamos ter um bolo e um pão que vai crescer, que vai ter estrutura, que não vai esfarelar porque tem liga, mas não vai ficar com o miolo tão leve e tão macio porque não tem a farinha de maciez e leveza. Então, por isso, nós precisamos de três farinhas, pelo menos, para que nós consigamos um resultado final similar ao que a farinha de trigo dá, de estrutura, de liga, de maciez. Por isso, nós precisamos unir três grupos de farinhas, já que uma farinha só sem glúten não consegue entrar para a nossa receita com essas três funções. Então, as formas principais de combinação são essas, dentro de um grupo de estrutura, dentro do grupo de liga, dentro do grupo de maciez e leveza e também entre grupos. Eu combinando dentro de um grupo de estrutura, por exemplo, eu dispenso os outros grupos? Não. A gente sempre vai precisar dos três grupos, independentemente do número de farinhas que você está utilizando dentro do grupo de estrutura, por exemplo, tá? Então, é muito importante, equilíbrio. Combine sempre buscando entender o seguinte: as farinhas deixam sabor residual, certo? As farinhas têm diferentes níveis de fibras, teores de fibras. E dependendo da farinha que a gente está usando, ela pode absorver mais ou menos os líquidos da receita. Ela pode deixar sabor residual ou não na receita. Então, quando você for combinar em sua casa, sempre conheça as farinhas que você está utilizando para que, se ela tiver um nível alto de fibras, você compense ali com outra farinha que tenha um nível menor,
para você não ter um excesso de fibras na sua massa, porque isso vai pesar a sua massa e vai deixar o seu miolo mais embatumado, tanto de pães quanto de bolo. Porque a fibra, ela retém muito a umidade. Se eu retenho muito a umidade dentro da massa, eu peso essa massa, tá? Então é importante. Sempre considere o teor de fibras da farinha e também se deixa sabor residual ou não. Se deixar, combine essa farinha com outras farinhas mais neutras, para você evitar que o seu bolo fique só com sabor de trigo sarraceno, fique só com sabor de grão de bico, por exemplo, tá? Muito importante, para que você combine corretamente, você precisa conhecer. Para combinar, para substituir, para utilizar corretamente e fazer os seus pães e seus bolos perfeitos sem glúten. E no vídeo de amanhã eu vou te explicar como você pode chegar ao ponto ideal da sua massa sem glúten em casa. Mas para isso você precisa estar inscrito no canal. Então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para você ser notificado amanhã quando o vídeo for ao ar. Se inscreveu? Então vamos lá. Existem duas farinhas que, se estiverem em excesso em nossas massas, elas vão pesar a massa e vão deixar o resultado final seco e farelento. Quais são essas farinhas? Farinha de aveia e farinha de coco. A farinha de aveia é uma farinha de estrutura, então ela contribui com estrutura para a massa, só que ela também é rica em fibras e rica em amido. Se essa farinha estiver em excesso, ou seja, por exemplo, você está fazendo uma receita de bolo que vão 150 gramas de farinha de arroz e você decide trocar essas 150 gramas por farinha de aveia. Vai dar certo? Gente, não vai dar certo, tá? Porque é muita farinha de aveia num bolo. Isso vai pesar a massa, seu bolo vai ficar embatumado, pode solar, porque ela vai precisar de muito líquido para a quantidade de fibras que ela tem. E como ela tem muita fibra, vai absorver muitos líquidos. E ela é rica em amido, ou seja, vai gelatinizar muito a sua massa. Então, vai pesar, vai deixar a sua massa embatumada, pode solar o seu bolo. Cuidado com o excesso. A farinha de aveia é excelente, desde que usada na proporção correta. Então, se, por exemplo, na sua massa de bolo vão 150 gramas de farinha de arroz e você queira utilizar a farinha de aveia também, coloque ali no máximo 50 gramas de farinha de aveia, no máximo, para que você não tenha o resultado final solado e embatumado. A farinha de coco, da mesma maneira, ela é rica em fibras. Tudo bem, ela não é rica em amido, mas ela é rica em fibras. E quando ela estiver em excesso na sua massa, ela vai absorver mais os líquidos da receita e pode deixar a sua massa pesada, ressecada e esfarelando. Como ela precisa de muito líquido, porque ela tem muita fibra, se você coloca pouco líquido, ela vai ressecar a sua massa e vai esfarelar o seu resultado final, tá? Então, cuidado com essas duas farinhas. Sempre use em proporções menores, em combinação com outras farinhas, para que você melhore o seu resultado final e não tenha um pão sem glúten seco, um bolo sem glúten que esfarela. Saiba que é muito importante conhecer as farinhas que você está utilizando, exatamente para você não perder receitas. Porque se você não conhece, não sabe que a farinha de coco vai ressecar a sua massa, você pode usar só farinha de coco numa receita e o seu resultado final vai ser um descarte, né? Vai desandar a sua receita. Então, cuidado. Conheça as farinhas, conheça as funções, as características que agrega. Use em combinação com outras farinhas, conheça os grupos delas para que você substitua corretamente, por exemplo. Então, é muito importante. Conhecer é essencial para que você faça os seus pães, os seus bolos perfeitos sem glúten em casa. E no vídeo de amanhã eu vou te ensinar como você vai chegar ao ponto ideal das suas massas sem glúten. Inscreva-se agora no canal, eu sou Gabriela. Pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já me segue lá no Instagram também, @GabrielaGregolin.